Bom dia, alunos! Agora vamos à disciplina de Noções de Informática e sejam bem-vindos ao canal Astra Educa Concursos. Agora eu vou explicar as principais modalidades de processamento cobradas em provas de concursos. Entender esses conceitos é fundamental porque eles aparecem tanto em questões teóricas quanto em situações práticas, descrevendo cenários que você precisa identificar corretamente. Vamos por partes. 1. Processamento online. O processamento online é aquele em que a interação entre o usuário e o sistema ocorre de forma direta e imediata, ou seja, existe comunicação contínua entre o programa, os dados e o usuário. Tudo acontece em tempo de conexão, normalmente via rede. Características: resposta rápida, quase imediata. Depende de conexão ativa com o servidor. Muito usado em sistemas bancários, redes sociais, aplicativos de comércio eletrônico, emissão de tickets, consultas, etc. Exemplo típico em provas. Você envia um formulário no site da Caixa Econômica e já recebe, na mesma hora, a confirmação. Isso é processamento online. 2. Processamento offline. O processamento offline é o oposto do online. Aqui não é interação imediata com o sistema. Os dados são coletados, armazenados e depois processados sem necessidade de uma conexão constante. Características: não exige comunicação em tempo real. Os dados podem ser enviados posteriormente. É comum em atividades que envolvem coleta de dados em campo. Exemplos: coleta de dados em tablets para depois sincronizar com o sistema. Trabalho em softwares que funcionam mesmo sem internet. Em provas, costuma aparecer como processamento não interativo. Guarde isso. 3. Processamento batch, em lote. O processamento batch ocorre quando os dados são acumulados e processados todos juntos em um único momento programado. Não há interação do usuário durante a execução. Características: grande volume de dados. Processamento automático sem intervenção humana. Muito usado em rotinas noturnas de sistemas. Exemplos clássicos: folha de pagamento, processamento de contas de energia, emissão mensal de faturas bancárias. As bancas adoram perguntar: no batch não existe resposta imediata e o usuário não interage durante o processamento. Guarde isso. 4. Time sharing. Compartilhamento de tempo. O time sharing é um modelo em que vários usuários utilizam um mesmo sistema ao mesmo tempo. O processador divide seu tempo em pequenos intervalos, fatias de tempo, e cada usuário recebe uma dessas fatias, dando a impressão de simultaneidade. Características: uso eficiente do processador. Múltiplos usuários trabalhando simultaneamente. Base da computação multiusuário. Exemplo: universidades, instituições financeiras ou organizações com sistemas corporativos que atendem vários funcionários ao mesmo tempo. Muitas vezes as questões afirmam que o time sharing é o precursor dos sistemas multitarefas modernos. 5. Real-time, tempo real. No processamento real-time, o sistema precisa responder imediatamente dentro de um limite muito curto, porque a resposta afeta diretamente o funcionamento de um processo físico. Características: baixa latência, resposta instantânea. Usado em sistemas críticos. O atraso pode gerar falhas graves. Exemplos: controle de tráfego aéreo, sistemas embarcados de automóveis, monitoramento de equipamentos médicos, sistemas industriais. Em provas, lembre-se: real-time não significa rápido, significa que a resposta deve ocorrer dentro de um tempo limite crítico. Resumo para memorização rápida. Online, interação imediata via rede. Offline, sem conexão, sem resposta imediata. Batch, processamento em lotes, automático, agendado. Time sharing, vários usuários simultâneos, divisão do tempo do processador. Real-time, resposta obrigatória dentro de um tempo crítico.
Agora nós vamos estudar um tema essencial para qualquer prova que cobra informática: hardware, organização e arquitetura de computadores, dispositivos, memória e tudo o que envolve a estrutura física de um sistema computacional. Esse assunto, apesar de parecer técnico, cai com muita frequência em concursos porque trata dos fundamentos da computação. Quanto mais clara for a sua visão sobre como um computador funciona, mais fácil será resolver questões práticas e teóricas. Vamos passo a passo. 1. Conceito de hardware. Hardware é toda a parte física do computador. Tudo aquilo que você pode tocar: peças, placas, cabos, dispositivos, periféricos, memória, processador, tudo isso é hardware. O hardware se divide em componentes internos e externos, cada um com funções específicas dentro da arquitetura computacional. 2. Organização versus arquitetura de computadores. A banca costuma diferenciar esses termos. Arquitetura de computadores é o conjunto de características funcionais do sistema, ou seja, refere-se ao que o computador faz. Conjunto de instruções suportadas pelo processador, tipos de dados, modos de operação, como o sistema executa tarefas, modelo lógico de funcionamento. É a visão lógica do computador. Organização de computadores. É como o hardware é implementado fisicamente, ou seja, como os componentes são estruturados para que a arquitetura funcione. Inclui circuitos, sinalização, formas de interconexão, estrutura do barramento, tipos de memória, controladores. A arquitetura descreve o sistema. A organização implementa a arquitetura no mundo real. 3. Componentes principais de um computador. O computador possui 4 grandes blocos funcionais. 1. Unidade Central de Processamento, CPU. É o cérebro do sistema. Divide-se em ULA, Unidade Lógico-Aritmética, e UC, Unidade de Controle, mais registradores, pequenas áreas de memória ultra-rápidas dentro da CPU. Funções da CPU: executar instruções, controlar o fluxo de dados, realizar operações lógicas e matemáticas. 2. Memória: armazena dados e instruções. É dividida em memória primária e secundária. Falaremos já já. 3. Dispositivos de entrada e saída, ES ou IO. Permitem comunicação com o usuário e com o meio externo. 4. Barramentos. São vias que transportam informações, dados, endereços e controle. Formam o sistema nervoso do computador. 4. Dispositivos de entrada e saída, periféricos. Entrada, input. Recebem dados para o computador. Exemplos: teclado, mouse, scanner, microfone, leitor biométrico, webcam, leitor de código de barras. Saída, output. Enviam informações para o usuário. Exemplos: monitor, impressora, caixas de som, projetor. Entrada e saída, IO. Fazem as duas funções. Exemplos: pendrive, tela touchscreen, modem, placa de rede, impressora multifuncional. Bancas adoram classificar esses dispositivos. 5. Mídias e dispositivos de armazenamento. As mídias são os elementos físicos onde os dados podem ser gravados. Podem ser magnéticas, HD ou Hard Disk Drive, fitas magnéticas. Características: boa capacidade, partes móveis, menor velocidade. Ópticas: CD, DVD, Blu-ray. Lidos por lasers. Características: resistência física, muito usados para o backup. Estado sólido, flash, SSD, pendrive, cartões de memória. Características: alta velocidade, sem partes móveis, baixo consumo de energia. 6. Memórias. Tipos, características e funções. A memória é um dos temas mais cobrados no edital. Vamos dividi-la em duas categorias. A. Memória primária ou primária. RAM. É a memória que o sistema usa enquanto está funcionando.
Características: volátil, ou seja, perde ao desligar, alta velocidade, acessada pela CPU. Tipos: SRAM, mais rápida e menor, DRAM, mais comum, DDR3, DDR4, DDR5. ROM é Read Only Memory, é uma memória não volátil, usada para armazenamento de instruções fixas. Tipos: ROM, PROM, EPROM, EEPROM, Flash ROM, BIOS ou UEFF modernos. Funções: inicializar o sistema, testar hardware, carregar o bootloader. B. Memória secundária. É usada para armazenamento permanente. Inclui HB, SSD, pendrive, DVD, cartões SD. Características: não volátil, maior capacidade, mais lenta que RAM. C. Memória cache. Fica entre a CPU e a RAM. Aumenta muito o desempenho. Níveis: L1, mais rápida e menor. L2, intermediária. L3, maior e mais lenta. É uma memória extremamente cara, mas essencial para a performance. 7. Barramentos, buses. Os barramentos transportam informações entre os componentes. Tipos: barramento de dados, carrega informações. Barramento de endereços, indica onde ler ou escrever. Barramento de controle, sincroniza e controla operações. Sistemas modernos utilizam PCI Express, SATA, USB. 8. Placas e componentes internos. Principais placas internas. Placa-mãe, ou motherboard, é a base onde todos os componentes são conectados. Tem slots, soquete da CPU, circuitos, chipset, conector de RAM. Placa de vídeo, responsável pelo processamento gráfico. Tipos: integrada, dedicada. Placa de rede, permite conexão via Ethernet ou Wi-Fi. Fonte de alimentação, transforma a energia AC em DC, essencial para a estabilidade do sistema. Resumo para provas. Hardware é parte física. A arquitetura é o que o sistema faz e a organização, como é implementado. Dispositivos podem ser de entrada, saída ou ambos. Memória primária é rápida e volátil, secundária, permanente. SSD é mais rápido que HD. Cache é a memória mais rápida existente no computador. CPU é ULA mais UC mais registradores. Barramentos transportam dados, endereços e sinais de controle. Agora nós vamos estudar um dos pilares fundamentais da informática: software. Seus conceitos, suas características e, principalmente, a distinção entre software básico e software aplicativo. Esse é um tema recorrente em praticamente todos os concursos que cobram informática, porque ele compõe a estrutura lógica que permite ao computador executar tarefas. Vamos começar pelo conceito central. 1. O que é software? Software é a parte lógica do computador. Enquanto o hardware é a parte física, que você pode tocar, o software é o conjunto de programas, instruções e dados que orientam o hardware sobre o que fazer. Sem software, o computador não tem função. Sem hardware, o software não tem onde rodar. Ou seja, os dois formam um sistema indissociável. 2. Características fundamentais do software. O software possui algumas propriedades essenciais que costumam aparecer em provas. A. Intangibilidade. Não pode ser tocado. É composto por instruções digitais. B. Armazenamento. É guardado em dispositivos de memória e armazenamento, como SSDs, HDs, pendrives ou na nuvem. C. Execução. Para funcionar, depende de um processador e de um sistema operacional. D. Atualização. Software é facilmente atualizado, corrigido ou ampliado, diferente de hardware. E. Dependência. Todo software depende de um ambiente de execução, que pode ser um sistema operacional, um intérprete ou uma máquina virtual. F. Vulnerabilidade.
Softwares podem ter falhas, brechas e sofrer ataques, o que justifica políticas de atualização e segurança. 3. Classificação geral do software. A divisão mais importante e mais cobrada em concursos é entre software básico e software aplicativo. Vamos detalhar cada um deles. 4. Software básico. O software básico é responsável por garantir o funcionamento do computador, realizar o gerenciamento de recursos e criar um ambiente necessário para que os aplicativos funcionem. Ele está diretamente associado ao controle e comando do hardware. Os principais exemplos de software básico são Sistema Operacional SO, é o elemento central do software básico. Gerencia todos os recursos da máquina, como CPU, memória, dispositivos de entrada e saída, arquivos, programas em execução. Exemplos de sistema operacional: Windows, Linux, macOS, Android, iOS. Funções principais do sistema operacional: gerenciamento de processos, gerenciamento de memória, controle de dispositivos, gerenciamento de arquivos, interface como usuário. B. Drivers de dispositivos. Drivers são programas que permitem que o sistema operacional reconheça e controle o hardware. Sem o driver correto, o dispositivo não funciona. Por exemplo, driver de impressora, driver de vídeo, driver de placa de rede. Banca adora afirmar que driver é software básico, está correto. Os citariários do sistema. São programas que realizam tarefas de manutenção e suporte trabalhando próximos ao SO. Exemplos: antivírus, desfragmentadores, gerenciadores de disco, ferramentas de backup, compactadores de arquivo. Firmware. Firmware é um tipo especial de software básico gravado em memória não volátil dentro do próprio hardware. Exemplos: BIOS ou UEFI, firmware de roteadores, firmware de Smart TVs, firmware de SSDs. Ele fica entre o hardware e o sistema operacional, inicializando o sistema e configurando os dispositivos. 5. Software aplicativo. O software aplicativo é desenvolvido para realizar tarefas específicas voltadas às necessidades do usuário. Enquanto o software básico fornece a estrutura, o aplicativo oferece a funcionalidade final. Conceito-chave para as provas: software aplicativo depende do sistema operacional para funcionar. Exemplos: aplicativos de escritório: Word, Excel, PowerPoint, LibreOffice Writer. Navegadores: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge. Editores de mídia: Photoshop, Audacity, Premiere. Aplicativos específicos: sistemas corporativos, softwares bancários, aplicativos de gestão, programas educacionais. Aplicativos mobile: WhatsApp, Instagram, calculadora, aplicativos de câmera. Jogos também entram com aplicativos, pois têm finalidade específica. 6. Diferença entre software básico e aplicativo. Esse é um ponto clássico em questões objetivas. Característica: software básico. Função: sustentar e gerenciar o hardware. Atender a necessidades do usuário. Interação com hardware: direta e indireta. Exemplos: SO, drivers, firmware, utilitários. Navegadores, editores, jogos, apps. Uso: essencial para o funcionamento do sistema. Opcional conforme a necessidade. Visão do usuário: geral, infraestrutura. Resumo para concursos: software é igual à parte lógica. Hardware é igual à parte física. Software é intangível e depende de hardware para funcionar. Software básico é essencial: sistema operacional, drivers, firmware e utilitários. Software aplicativo realiza tarefas específicas: textos, cálculos, navegação, multimídia.
Aplicativos dependem do sistema operacional. Firmware é software gravado no hardware. Driver é software básico e permite comunicação com dispositivos. Agora vamos falar sobre o sistema operacional Windows, com foco nas versões Windows 10 e Windows 11 em português do Brasil. Esse tema é extremamente cobrado em concursos públicos, especialmente porque o Windows é o sistema operacional mais utilizado em ambientes corporativos e governamentais. Vamos estudar os conceitos fundamentais, suas características, os principais atalhos de teclado, as teclas de função, os ícones mais comuns e o uso dos recursos essenciais. 1. Conceito de sistema operacional Windows. O Windows é um sistema operacional do tipo multitarefa, multiusuário e com interface gráfica. Ele gerencia todos os recursos do computador, como processador, memória, aplicativos, arquivos e dispositivos de entrada e saída. Além disso, fornece uma interface visual amigável que permite ao usuário interagir com o sistema por meio de janelas, botões, menus e ícones. As provas frequentemente cobram a ideia de que o Windows controla hardware, executa programas, gerencia arquivos e oferece segurança e personalização. 2. Características gerais do Windows 10 e Windows 11. Windows 10. Menu iniciar com estrutura híbrida, lista e blocos dinâmicos. Assistente de voz Cortana. Notificações pelo centro de ações. Área de trabalho virtual. Navegador Microsoft Edge. Integração com serviços Microsoft como o OneDrive e Office 365. Painel de configurações modernizado. Alto foco em compatibilidade com softwares legados. Windows 11. Design mais moderno com cantos arredondados e interface centralizada. Menu iniciar simplificado sem blocos dinâmicos. Barra de tarefas centralizada. Widgets integrados. Nova Microsoft Store. Melhor desempenho em multitarefa. Suporte aprimorado para múltiplas telas e Snap Layouts. Organização automática de janelas. Requisitos de segurança mais rígidos, como TPM 2.0. Provas adoram perguntar diferenças entre o Windows 10 e o Windows 11, especialmente interface, menu iniciar e novos recursos. 3. Atalhos de teclado essenciais. Os atalhos aparecem com muita frequência em concursos porque aumentam a produtividade e facilitam a navegação. Atalhos com tecla Windows. Windows mais E. Abre o explorador de arquivos. Windows mais D mostra a área de trabalho. Windows mais L bloqueia o computador. Windows mais R abre a janela a executar. Windows mais I abre configurações. Windows mais Tab visão de tarefas. Windows mais S pesquisa do sistema. Windows mais Shift mais S captura uma seleção da tela. Windows mais setas organiza janelas, ajustar ou snap. Atalhos gerais. Ctrl mais C, copiar. Ctrl mais V, colar. Ctrl mais X, recortar. Ctrl mais Z, desfazer. Alt mais Tab, alterna entre janelas abertas. Alt mais F4, fecha a janela ou encerra o sistema. F2, renomear arquivo. F5, atualizar janela ou página. Ctrl Shift ESC abre o gerenciador de tarefas. 4. Teclas de função no Windows. F1 abre a ajuda do aplicativo. F2 renomeia arquivo selecionado. F3 busca no explorador de arquivos. F5 atualiza. F11 modo tela cheia no navegador e em algumas janelas. Alguns teclados usam Fn para ativar essas funções. 5. Ícones comuns e suas funções. Ícones representam comandos, arquivos ou acessos rápidos. Em provas, é importante conhecer os principais como lixeira, armazena arquivos excluídos temporariamente. Este computador, acesso a dispositivos de armazenamento, partições, discos e configurações do sistema. Painel de controle, ainda presente no Windows 10 e parcialmente acessível no 11, reúne ajustes tradicionais do sistema. Explorador de arquivos, navegação de pastas e arquivos. Rede, status da conexão de internet e rede local. OneDrive, pasta de sincronização em nuvem. Microsoft Edge, navegador padrão do sistema.
Em desktops corporativos, às vezes aparecem atalhos como Word, Excel, navegador ou sistemas internos. 6. Recursos fundamentais do Windows 10 e 11. A. Explorador de arquivos. Permite organizar pastas, mover arquivos, criar diretórios, visualizar detalhes, ordenar e realizar ações como copiar, recortar e renomear. B. Configurações. Ambiente centralizado onde o usuário administra rede, som, tela, aplicativos, contas, privacidade e atualizações do Windows. C. Painel de controle, mais antigo, ainda utilizado para ajustes avançados. Provas gostam de perguntar que ele continua presente no Windows 11. D. Barra de tarefas. No Windows 10 fica à esquerda, no Windows 11 centralizada por padrão. Exibe programas em execução, área de notificação, relógio e atalhos fixados. E. Menu iniciar. Organiza programas instalados, lista de aplicativos, opções de energia e atalho para configurações. F. Snap Assist e Snap Layouts. O Windows 10 já possuía a organização automática de janelas usando setas. O Windows 11 aprimora com layouts prontos, como dividir em 2, 3 ou 4 partes. H. Área de trabalho virtual. Permite criar vários desktops diferentes, úteis para multitarefas. I. Windows Update. Gerencia atualizações automáticas de segurança e desempenho, muito cobrado por questões relacionadas à manutenção do sistema. J. Central de ações, Windows 10, e painel de notificações, Windows 11, mostra notificações de aplicativos e acesso rápido a recursos como modo avião, brilho e rede. Resumo final para provas. Windows é multitarefa, multiusuário e usa interface gráfica. Windows 10 possui blocos dinâmicos, Windows 11 não. Windows 11 traz barra de tarefas centralizada e Snap Layouts. Atalhos como Windows mais E, Windows mais L, Alt mais Tab e Ctrl mais C são cobrados com frequência. Ícones representam comandos, arquivos ou acessos rápidos, como lixeira e este computador. Teclas de função realizam ações rápidas, como F2 para renomear arquivo. Explorador, configurações, painel de controle e Windows Update são recursos essenciais. Seguindo nossa preparação completa, agora vamos trabalhar um tema muito cobrado em provas: edição de textos, planilhas e apresentações. Abrangendo Microsoft Office 2016/2019 e 365, Word, Excel e PowerPoint, versões BR, LibreOffice, Writer, Calc, Impress e Google Docs. Prepare-se, porque aqui eu vou te entregar tudo que realmente cai nas provas. 1. Edição de textos, Word, Writer e Google Docs. 1.1. Conceitos gerais. Um editor de texto é uma ferramenta destinada à criação, edição, formatação e revisão de documentos escritos. Funções essenciais em qualquer suíte. Digitação e edição básica, copiar, colar, desfazer, localizar. Formatação de fonte, tamanho, cor, estilo. Formatação de parágrafo, alinhamento, espaçamento, recuo. Inserção de elementos, tabelas, imagens, cabeçalho, rodapé. Ferramentas de revisão, ortografia, comentários e controle de alterações. 1.2. Microsoft Word 2016/2019/365BR. Características. Interface baseada em faixas de opções ou ribbon. Integração com o OneDrive, principalmente no Office 365. Funções avançadas como mala direta, sumário automático e estilos. Atalhos cobrados em prova. Ctrl+N, novo documento. Ctrl+B, salvar. Ctrl+A, selecionar tudo. Ctrl+E, centralizar. Ctrl+J, justificar. Ctrl+P, imprimir. Ctrl+Z/Ctrl+Y, desfazer e refazer. Ctrl+F2, visualização de impressão. Ctrl+Shift+N, aplicar estilo normal.
Recursos importantes: inserção de quebras de página e seção, sumário automático e referências cruzadas, controle de mudanças e comentários, configuração de margens, orientação e tamanho do papel, numeração automática de páginas. 1.3 LibreOffice Writer. Características: software livre, compatível com ODS, também salva em Doc e DocXS, interface semelhante ao Word, recursos, estilos e formatação avançada, navegador para acessar rapidamente tabelas, imagens e títulos, modelos de documentos. Atalhos: Ctrl+Shift+P, texto superscrito, Ctrl+Shift+B, texto subscrito, Ctrl+F10, mostrar caracteres não imprimíveis. 1.4 Google Docs. Características: baseado na nuvem, salvamento automático, edição colaborativa em tempo real, interface simplificada, recursos, histórico de versões, sugestões, controle de alterações, complementos externos, exportação em PDF ou Word. 2. Planilhas eletrônicas, Excel, Calc e Google Sheets. 2.1 Conceitos gerais. Planilhas são ferramentas para cálculos, organização de dados, criação de gráficos e análises. Estrutura comum. Células. Linhas vezes colunas. Fórmulas e funções. Referências, relativas, absolutas e mistas. Gráficos, filtros e tabelas formatadas. 2.2 Microsoft Excel. Recursos principais. Fórmulas e funções muito cobradas. Soma, média, C, Conte C, máximo, mínimo, PROC-V/X, tabelas dinâmicas, classificação e filtragem avançada, formatação condicional, diversos tipos de gráficos, proteção de células, planilhas e pastas. Atalhos: Ctrl ponto e vírgula, inserir data, Ctrl Shift ponto e vírgula, inserir hora, Alt igual, inserir soma automaticamente, F2, editar célula, F4, travar referências, ciclo de absoluto, relativo e misto. 2.3 LibreOffice Calc. Características: gratuito, formato padrão ODS, compatível com XLS e XLSX, recursos, funções equivalentes ao Excel, assistente de funções, intervalos nomeados, gráficos básicos, atalhos, Ctrl+Shift+Y, repetir ação, Ctrl+F1, dica de função. 2.4 Google Sheets. Características: totalmente online, salvamento automático, colaboração simultânea, compatível com Excel. Funções especiais: Import Range, Filter e Import HTML. Histórico de versões. Sugestões automáticas pelo recurso Explorar. 3. Apresentações: PowerPoint, Impress e Google Slides. 3.1 Microsoft PowerPoint. Recursos: modos de exibição, normal, classificação e apresentação, tenas e layouts, inserção de Smart Art, ícones e gráficos, animações e transições, maestro de slides, gravação de narrações, atalhos, F5, iniciar apresentação, Shift F5, iniciar do slide atual, Ctrl M, novo slide. 3.2 LibreOffice Impress. Características: compatível com PPT e PPTX, interface semelhante ao PowerPoint, recursos, transições e animações básicas, exibição em múltiplos monitores. 3.3 Google Slides. Características: para uso online, com salvamento automático, colaboração simultânea, recursos, inserção de vídeos do YouTube, comentários e sugestões, histórico de revisões. O que mais cai nas provas: atalhos clássicos de teclado, diferenças entre Word, Writer e Google Docs, diferenças entre Excel, Calc e Google Sheets, reconhecimento de ícones,
salvar, desfazer, imprimir, funções do Excel, recursos de edição e apresentação no PowerPoint.